Olá, o nosso tema de hoje é a desaposentação. Ouve-se falar muito em desaposentação, mas poucas pessoas sabem o que isto realmente significa. Porque hoje em dia está cada vez mais comum a pessoa se aposentar, ficar recebendo a sua aposentadoria pelo INSS e continuar trabalhando. O que ocorre? A pessoa, quando se aposenta, ela passa a receber a sua aposentadoria com base nas contribuições últimas que ela fez. Ocorre que muitas vezes, quando ela continua trabalhando, ela passa a ter um salário maior do que tinha anteriormente. E aí ela fica prejudicada na sua aposentadoria porque a sua aposentadoria era por um salário menor. E o que seria a desaposentação? É a possibilidade de ele renunciar àquela aposentadoria menor que ele tinha e ficar com a maior, ou seja, com base naquela contribuição que ele está fazendo após ele ter já se aposentado. Isto em linhas gerais. Mas para tratar deste tema, eu convidei hoje a minha colega de escritório, a doutora Carolina Steca, que é advogada especialista em direito previdenciário. Ela trabalha exclusivamente com direito previdenciário e vai nos trazer algumas luzes sobre essa questão, que é uma questão que preocupa a todos, aqueles que já estão aposentados, aqueles que vão encaminhar a aposentadoria e aqueles que um dia poderão vir a se beneficiar desta possibilidade que é a desaposentação. Caroline, seja bem-vinda ao Tema Direito. Obrigada, doutor Sérgio Mora. Eu gostaria que você nos dissesse assim, eu dei uma explanação rápida, mas que você esmiuçasse mais o que é a desaposentação, qual é o interesse que se tem na desaposentação. Com certeza. Primeiramente, é um prazer estar aqui, principalmente tratando de um tema tão polêmico e tão atual, não é? Que atinge uma grande parcela da população brasileira. Bom, o que é a desaposentação? A desaposentação é a possibilidade daquela pessoa que hoje está aposentada e retornou ao mercado de trabalho e continua contribuindo com a Previdência Social, renunciar àquele benefício, como o senhor bem falou, aquele benefício pretérito, né, visando a nova soma, né, a nova conta, digamos assim, o que seria o novo cálculo da sua aposentadoria, né, com aquele período posterior contributivo, além do tempo trabalhado posterior à sua aposentadoria. Eu faço a seguinte pergunta. Alguém que esteja aposentado pelo INSS ganhando sobre 3 salários mínimos, que foi as últimas contribuições que deu nesta média, e ele, após a aposentadoria, consegue um emprego e passa a ganhar 10 salários mínimos. Ele pode vir a requerer a desaposentação e uma nova aposentadoria com base nos 10 em substituição aos 3? O que acontece? O cálculo do novo benefício vai funcionar da seguinte forma. Se possível for a renúncia, que se trata de uma ação exclusivamente judicial, por não haver previsão legal hoje em dia, o novo cálculo vai contabilizar todo o período contributivo anterior e posterior. Então, vai ser a média dos 80% maiores salários de contribuição, onde vão incidir esses novos salários posteriores à aposentadoria, né, multiplicado pelo fator previdenciário. A possibilidade desse novo salário de benefício ser mais elevado é grande. Por quê? Porque ele antes contribuía sobre 3, passou a contribuir sobre 10, não é? Então, esse novo cálculo possivelmente vai trazer um ganho, uma obtenção, né, de valores superior. Então, pelo que você está dizendo, a pessoa interessada na desaposentação não basta requerer ao INSS. Administrativamente, ele não vai conseguir isso. Não, porque hoje não existe nenhum tipo de previsão legal que garanta esse benefício ao aposentado, né, ao segurado, no âmbito administrativo. Essa ação é exclusivamente judicial. E já se tem obtido vitórias judiciais nesses casos? Sim. Já se tem, inclusive a Vara Previdenciária aqui de Santa Maria tem se posicionado favoravelmente à desaposentação, sem que haja necessidade da devolução dos valores, que a grande polêmica sobre o tema seria a necessidade ou não de se devolver os valores já recebidos até então.
Muita gente tem receio de entrar na justiça porque tem o medo de ter que devolver esses valores. E essas decisões que têm saído, têm mandado devolver valores ou não? Não, não tem. Justamente por quê? Porque o STJ já se posicionou a respeito. E para o entendimento do STJ é de que não existe a necessidade de devolução desses valores por ser um benefício que foi requerido de boa fé, foi recebido de boa fé, tem valor alimentar, além da pessoa ter cumprido todos os requisitos para obtenção. Só para o nosso telespectador entender bem, quando se fala no STJ, é porque as decisões na Justiça Federal, com relação ao INSS, com relação à União, sempre elas terminam em recursos. E esses recursos vão, primeiramente, para o Tribunal Regional Federal, que funciona, da 4ª Região, que funciona em Porto Alegre, e depois eles terminam no Superior Tribunal de Justiça, que dá a palavra final nessas questões. Então, o que a Caroline está explicando, né? A doutora Caroline, que é especialista em direito previdenciário, está explicando que já há esta decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, as decisões neste sentido dificilmente serão revogadas, modificadas e vão permanecer vigindo. Exatamente. Esse é o posicionamento do STJ a respeito. Uma outra questão é sobre o encaminhamento da aposentadoria, né? As pessoas normalmente fazem assim, eu fiz assim. Eu tenho 35 anos de contribuição, eu vou me aposentar. Mas nem sempre é interessante se aposentar aos 35. Às vezes tem que esperar 1 ou 2 anos a mais. Às vezes, enfim. Como é que a pessoa tem esta conclusão do momento oportuno da aposentadoria? Existem, né, várias formas de se verificar se é ou não o momento oportuno, né, de se pedir o benefício previdenciário. No próprio site do INSS é oferecida uma simulação, onde a pessoa pode entrar online, fazer a simulação e verificar se naquele momento oportuno, né, naquele momento que ela decidiu se aposentar, se é viável, se o benefício vai atingir o valor esperado, se vai realmente atingir as expectativas. E existem, é claro, o trabalho de especialistas que têm conhecimento do assunto e fazem esse trabalho, né, fazem um estudo do caso individual e aí a pessoa vai ter certeza que aquele é ou não o momento para se aposentar. Para as aposentadorias que ocorrem, são nesses casos de aposentadorias mistas, que ela é rural e urbana. A pessoa tem um tempo de trabalho rural e resolveu vir para a cidade, se empregou na cidade. Como é que ela comprova esse tempo de trabalho rural? O tempo de trabalho rural, ele pode ser computado, né, na aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, a pessoa vai fechar o requisito dos 35 anos. Muitas vezes não fecha 35 porque veio do meio rural, trabalhou lá, sob regime de economia familiar, trabalhou 10 anos com pai e com mãe na lavoura, né? Aquela coisa que não tem muita gente, especialmente aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi submetido a essa realidade. Então, o que acontece? Para reconhecer esse tempo rural, no cômputo geral do tempo de contribuição, tem que se fazer prova. O que o INSS admite hoje? Início de prova material, tanto o INSS administrativamente, quanto o Poder Judiciário. Nós temos que ter um início de prova material, que são documentos que comprovam a atividade rural naquele determinado período, com acréscimo de prova testemunhal juntamente. Então, é um conjunto probatório que tem que ser produzido para que esse tempo seja reconhecido no período total para ser deferido o benefício da aposentadoria. E caso o INSS não reconheça administrativamente esse tempo, isto pode ser buscado judicialmente? Com certeza. Muitas vezes o INSS cria empecilhos para esse reconhecimento, empecilhos pequenos, mas que não haveria necessidade, por exemplo, o depoimento de uma das testemunhas. Mas é que houve muita fraude também nessa questão. Exato, né? Exato. Então, eles têm que tomar medidas preventivas para evitar que realmente quem não trabalhou na área rural naquele determinado período obtenha esse benefício, não é? Da atividade rural computada ao seu tempo de contribuição. Por que todas as pessoas que se aposentam reclamam do valor da aposentadoria? Porque elas dizem assim, eu sempre contribuí sobre 10 salários e nunca se aposenta sobre 10 salários. Quem contribuiu sobre 5 também não se aposenta. Como é que é feito este cálculo para
para chegar à conclusão de quanto o sujeito vai receber quando está aposentado? Bom, o cálculo é feito basicamente de duas formas. O cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, em que o homem tem que atingir 35 anos e a mulher 30 anos, né, para poder se aposentar, ela vai levar em consideração vários fatores. São eles a idade da pessoa, né, a expectativa de vida, que é uma tábua que é publicada Este é o chamado fator previdenciário? O fator previdenciário vai incidir também, porque é um multiplicador, ou seja, o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, como ele é feito? São os 80% maiores salários de contribuição desde 94, junho de 94, até o período que ele resolve se aposentar, até a data final, multiplicado pelo fator previdenciário. No fator previdenciário, nós vamos encontrar aí um multiplicador que se baseia na idade da pessoa, na tábua da expectativa de vida que é lançada anualmente pelo IBGE, e isso faz com que o valor total da aposentadoria diminua muito. É considerado um redutor legal das aposentadorias. Esta provavelmente seja a questão mais curiosa para todos nós sobre a questão da aposentadoria. Qual é o momento oportuno de se aposentar? Quando é que o tempo de serviço e a idade de quem está pleiteando pode trazer prejuízos para quem vai se aposentar? Mas isso nós vamos abordar no segundo bloco, dentro de 1 minuto. Fique conosco e voltamos em seguida com o tema é Direito Hoje, com a doutora Carolina Steca, especialista em Direito Previdenciário. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema é Direito. A minha convidada de hoje é a minha colega de escritório, a doutora Carolina Steca, especialista em Direito Previdenciário. Nós estamos conversando aqui, começamos conversando sobre desaposentação e já fomos variando e já estamos na aposentadoria. E a pergunta que eu deixei em aberto no primeiro bloco foi a seguinte: uma pessoa que tenha começado a contribuir muito nova para o INSS, digamos que aos 20 anos, uma mulher, aos 50 anos, ela já tem o direito de se aposentar pelo tempo de serviço. Ela sai perdendo, em termos financeiros, se aposentar com 30 anos de serviço aos 50 anos de idade, Carolina? Sim, ela vai sair perdendo pela incidência do fator previdenciário no cálculo do seu benefício. Muitas vezes vale a pena que a pessoa espere um pouco, atingir uma idade um pouco mais elevada, para que esse fator previdenciário incida de uma maneira menos contundente. Então, vale a pena fazer um estudo antes de solicitar esse benefício, para ver qual vai ser o valor exato da aposentadoria. Lembrando também, né, que se solicitou o benefício administrativamente, veio a primeira parcela e você não sacou a primeira parcela porque não está satisfeito com esse valor, você pode renunciar administrativamente. Aí não se trata da desaposentação, mas simplesmente então, da renúncia. Vamos esclarecer bem para o nosso telespectador. Você se aposentou, tinha expectativa de ganhar X, e veio a primeira parcela e não chega a X, é menos que X.
Se você não sacar esta parcela, você vai no INSS e eu não quero mais me aposentar e administrativamente volta atrás. Sim, sim. Daí você automaticamente renuncia a esse benefício, não saca PIS, não saca nada, renuncia e continua contando o tempo para uma nova aposentadoria mais benéfica. Vamos a uma hipótese seguinte. Alguém começou a trabalhar muito cedo, completou seu tempo de serviço com 50 anos de idade, se aposentou pelo INSS, fez um concurso público e passa a ganhar muito bem nesse concurso público. Ele pode levar este tempo de INSS, com esta aposentadoria que ele já tem, para o serviço público, para se aposentar mais rápido via serviço público? Veja bem, doutor Sérgio, o que acontece? Esse, inclusive, foi um dos fundamentos levados pelo senador Paim quando criou o projeto de lei que autorizaria a desaposentação. Por quê? No regime jurídico único, ou seja, dos servidores públicos, isso já é permitido. Então, uma pessoa que já está aposentada, venha fazer um concurso público e quer levar aquele período, ela vai poder renunciar sim àquela aposentadoria e vai levar aquele tempo de contribuição para o regime jurídico único, para se aposentar então pelo aquele regime diferenciado, né? Isso motivou por quê? Porque é regra, todos são iguais perante a lei. Então, isso porque é possível, junto ao regime privado, no caso de previdência privada, ou seja, no regime jurídico único, e não seria possível no regime geral. Então, essa é a motivação, é a justificação do projeto de lei da desaposentação. A idade limite para a aposentadoria, para aposentar por idade, o homem 65, a mulher 60. Sim. Uma mulher que comece a descontar o INSS, comece a colaborar, a contribuir para o INSS, com 55 anos, chegando aos 60, ela se aposenta? Não, ela não se aposenta. Por quê? Quando existem dois requisitos para aposentadoria por idade, não basta cumprir o requisito etário, tem que ter também um número mínimo de contribuição. Que é de quanto? Hoje são 15 anos, 180 contribuições. Quer dizer, então, que se alguém não está contribuindo para o INSS, se for homem, ele deverá ter 180 contribuições, ou seja, tem que começar a contribuir aos 50 anos para poder se aposentar aos 65. Por idade, sim. Agora, ele poderia, eventualmente, somar tempos descontínuos? Poderia, com certeza. O que a lei diz? Que não interessa se são 5 anos lá na década de 70, mais 5 na década de 80, mais 5 na década de 90. Aí outra questão. Como é que o interessado comprova o seu tempo de serviço perante o INSS? Ele perdeu a carteira do trabalho, ele não tem documento, ele recolheu como autônomo, mas ele perdeu os carnês. Como é que ele faz essa comprovação? Tem que fazer prova. Aí é que está o X da questão. Ele vai ter que reunir algum tipo de prova documental, né? Não tem a carteira de trabalho, mas tem o contrato de trabalho daquela época, leve o contrato de trabalho. Tem prova testemunhal, vai fazer prova testemunhal. Tem que comprovar através dos meios possíveis, seja prova testemunhal ou prova documental, tem que comprovar aquele período contributivo. Senão, nem administrativamente, muito menos judicialmente, você consegue o benefício. E alguém pode contribuir para o INSS mesmo após a idade limite de aposentadoria? Sim. Porque não existe a compulsória no questão do INSS. Né? Não. Relacionado ao regime geral de previdência social, que seria o INSS em si, não existe uma idade limite para que você possa se aposentar. Quero dizer, então, voltando ao exemplo anterior, uma mulher que se aposenta por idade aos 60, se ela começar a contribuir para o INSS com 50 anos, ela deverá, mesmo tendo idade para se aposentar, contribuir até os 65 para poder se aposentar. Exatamente. Ela tem que ter os dois requisitos cumpridos, que é idade e tempo de contribuição. Só assim ela consegue alcançar o benefício previdenciário. E os outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, etc., qual é a carência para que o beneficiário possa... Tem um período de carência, né? O auxílio-doença, especificamente, nós temos doenças, né, que não
contam com a necessidade da carência, que são doenças específicas, como a neoplasia maligna, que é o câncer, não é? Aí não tem nenhum tipo de carência para que o beneficiário consiga o auxílio, mas geralmente, dependendo da categoria, vamos exemplificar aqui, contribuinte individual tem que ter no mínimo 10 contribuições, 12. E para a aposentadoria por invalidez, o sujeito ficou inválido ele não tem carência para aposentadoria, mas ele ficou inválido, ele tem direito à aposentadoria? Tem, exatamente sob o mesmo ponto de vista, ou seja, ele ficou inválido, ele não consegue mais desempenhar aquela atividade laboral. E ele vai se aposentar proporcional ao tempo? Ele vai se aposentar, a média vai ser feita e ele vai se aposentar com base naquela invalidez momentânea. Momentânea não, tem que ser uma invalidez permanente, para que ele consiga a aposentadoria, não é? E há casos em que o INSS não reconhece essa invalidez e tem que buscar isso através da justiça, né? Sim. A perícia no INSS, muitas vezes, ela não conta com um expert da área, um médico específico daquela área, né, em que existe a invalidez. Então, muitas vezes, tem que se buscar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário determina que seja feita a perícia específica. Ou seja, não é um clínico geral que vai lá fazer a perícia, é um médico daquela área que vai avaliar a situação do segurado e dizer se realmente existe ou não o direito a uma aposentadoria por invalidez ou a um auxílio-doença, dependendo se a incapacidade é permanente, definitiva ou temporária. Nós estamos indo de um assunto para o outro porque isso realmente ele gera uma expectativa. O caso daqueles que desenvolve uma atividade insalubre, considerada insalubre, seja em grau mínimo, médio ou máximo. Isto altera o tempo de aposentadoria dele ou a forma de cálculo? Sim. No regime geral de Previdência Social existe um tipo determinado de aposentadoria por tempo de contribuição, que é chamada de aposentadoria especial. O que é? Esse benefício é destinado exclusivamente a esse tipo de pessoa que exerce atividade laboral, seja ela perigosa ou insalubre. Então, essas pessoas, existe um rol determinado que elenca ali quais são as atividades e também qual é o tempo que a pessoa pode se aposentar, seja ele 15, que é o tempo mínimo, 15 anos, 20 ou 25 anos, dependendo do que é desenvolvido. Podemos dizer assim que, em regra, quem trabalha com insalubridade não precisa completar os 30 anos, se aposenta aos 25, né? Se for mulher aos 25, se for homem aos 30, né? De maneira geral, de maneira geral, sim. Na regra geral. Na regra geral, sim. Que é a mais comum, né? 25 anos. Você que está nos assistindo pode perceber que essa questão previdenciária, ela é por demais complexa. Nós, que somos os contribuintes para o INSS, não conhecemos e nem temos condições de saber a totalidade dos nossos direitos e de como exatamente as coisas funcionam. Por isso que é importante, antes de você tomar uma decisão, que é uma decisão importante para a sua vida, que você consulte alguém que conheça isso e que possa lhe dar as informações básicas para lhe orientar na tomada dessas posições. Porque muitas vezes nós sabemos muito superficialmente essas questões. Não é? Uma outra questão que ocorre, Carolina, é o seguinte, de que as aposentadorias, com o tempo, elas vão perdendo altura. Quem se aposenta com 5 salários, quando vê, está recebendo 3. Isto tem possibilidade de pedir revisão ou isto é assim mesmo? Depende. Hoje em dia, para pedir uma revisão, existem várias teses jurídicas que apontam o sentido de qual seria a possibilidade para revisão. Hoje em dia tem a revisão do artigo 29, que é o benefício concedido por invalidez, né, ou auxílio-doença por um determinado período, que não foi o índice de correção sobre esse benefício, não foi o correto, então automaticamente se tem a possibilidade de pedir a revisão, mas não é, como o senhor mencionou, existe a defasagem das aposentadorias. Porque a correção da aposentadoria não é a mesma do salário mínimo. Exatamente, não é a mesma. É uma injustiça com os aposentados do nosso país? É.
mas é uma injustiça que foi dita constitucional pelo Poder Judiciário. Nós temos 3 minutos para encerrar o programa, mas eu gostaria de tratar uma outra questão. Existem pessoas que, por debilidade física ou mental, têm direito, mesmo sem contribuir, a receber um benefício do INSS. Eu gostaria que você rapidamente traçasse este perfil. Pois não. Esse benefício se chama benefício de prestação continuada. Na realidade, LOAS, ele é destinado às pessoas carentes que apresentam, então, necessidade, né, relacionada à sua idade, ao idoso ou ao portador de deficiência. Existem vários requisitos a serem preenchidos para que se obtenha esse benefício. O primeiro deles é a renda familiar. Hoje, a renda familiar per capita para a obtenção desse benefício não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, a pessoa realmente tem que justificar que é carente, que é idosa ou que é portadora de deficiência, né, para que obtenha, então, esse benefício destinado especificamente a essa categoria. Pois bem, chegamos ao fim do nosso tema direito de hoje. Tratamos sobre a desaposentação e o direito previdenciário de uma maneira geral. Eu quero agradecer à doutora Carolina Steca, que é especialista, advogada, especialista em direito previdenciário, que nos brindou hoje com essas explicações que tenho certeza que são de muita utilidade, porque sempre nós temos em nossa família, ou nós mesmos, ou alguém próximo que está passando por este dilema da aposentadoria. Nós agradecemos a sua audiência, nós faremos a reprise desse programa hoje à noite, às 11h30, e ele estará disponível no canal YouTube da TV Unifra. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário.